Oi, oi, aqui é a Fermatos, você está no Livros, Filmes e Psicologia e hoje eu vou fazer um top 5 de filmes para quem ama psicologia. Bom, para quem não sabe, eu tenho uma coleção de filmes, mas eu vou falar hoje de filmes que eu não tenho na minha coleção porque os DVDs não estão aqui comigo. Então, se você quiser mais vídeos sobre esse tema, se vocês gostarem, deixe nos comentários, deem um joinha, me falem que eu faço outro vídeo com mais indicações. Quem quiser que eu mostre a minha coleção de DVDs, eu faço um vídeo só mostrando os DVDs que eu tenho. Então vamos começar o top 5 de filmes para quem ama psicologia. Bom, esses filmes você não precisa fazer psicologia, nada disso, para você gostar deles. São só filmes que abordam temas psicológicos. O primeiro filme que eu vou falar é um filme brasileiro de 2000 que chama O Bicho de Sete Cabeças. O protagonista é o Rodrigo Santoro. Esse filme é baseado num livro autobiográfico que chama Canto dos Malditos. Bom, o filme vai contar a história do Neto, um jovem universitário de classe média baixa, que tem muitos problemas familiares. O Neto, ele é um jovem que gosta de ficar na rua, andar de skate, ficar com os amigos, pichar muro. Ele não gosta muito de estudar e os pais dele consideram ele um vândalo. Ele é um pouco inconsequente, ele viaja sem dinheiro, sem avisar os pais, e a relação familiar dele é bem complicada. Aí teve um dia que o Neto saiu para pichar muro com os amigos e a polícia pegou ele. E o pai teve que buscar ele na delegacia, o que agravou ainda mais os desentendimentos familiares. Então aí, depois disso, o pai ou a mãe, eu não lembro, achou nas coisas dele um cigarro de maconha. E após ter achado esse cigarro de maconha, os pais decidem interná-lo num hospital psiquiátrico por causa do cigarro de maconha. Então o filme vai abordar os abusos realizados dentro desse hospital psiquiátrico, como abuso de medicamentos, as pessoas ficam muito dopadas, como eletrochoques que eles dão nos pacientes. Vai abordar também o descaso, o descuido com os pacientes, o descaso com a estrutura do hospital. Vai abordar questões políticas também do hospital, que tem uma cena que o diretor está discutindo com alguém, que eu não lembro quem, sobre a verba recebida do governo para o hospital. E o diretor fala que se fosse necessário, ele arranjaria pessoas, moradores de ruas, para serem internados só para ele não perder a verba que o governo manda para o hospital. O filme também vai abordar a questão das drogas e a questão das relações familiares. É um filme muito bom, eu indico muito ele pra vocês. O segundo filme é o Mary Max. Ele é um filme australiano de 2009, é uma animação, mas pra quem acha que é uma animação, vai ser pra criança, não é voltado pra criança. É um filme bem triste, é uma mistura de humor negro com drama, e ele também é baseado numa história real, de uma menina chamada Mary Daisy Dinkley. A Mary, no filme, é uma menininha de 8 anos que morava na Austrália em 1976. Então a Mary, no filme, ela é uma menininha de 8 anos, extremamente solitária, e ela passa os dias assistindo desenho e conversando com seu galo de estimação. Ela também faz brinquedo com sucatas e brinca com eles. A Mary, ela tinha uma pinta na testa e por isso ela sofria bullying na escola e não tinha amigos. A mãe da Mary é alcoólatra e o pai é muito ausente. Então a menina é completamente sozinha. Longe dali, em Nova York, mora o Max, um homem de meia idade, acho que ele tem 44 anos, obeso e com síndrome de Asperger. Pra quem não sabe, síndrome de Asperger, eu vou explicar bem simplificado. Se você faz psicologia, estuda isso, não me xingue porque eu não vou me adentrar, mas a síndrome de Asperger, ela tá dentro do espectro autista. É como se fosse um autismo mais leve. Ela envolve dificuldade em interação social,
dificuldade em comunicação não verbal, padrões repetitivos de comportamento e interesses muito restritos. Então o Max mora em Nova York, ele também é muito solitário, assim como a Mary, e ele mora com vários animais de estimação e com um amigo imaginário dele que se chama Ravioli. O Max teve uma infância muito difícil, que envolve suicídio de pessoas próximas, abusos e coisas do tipo que eu não vou falar muito, senão estraga as surpresas do filme. Aí um dia a Mary estava brincando com a lista telefônica e ela acha o endereço do Max em Nova York e resolve mandar uma carta para ele contando sua vida, seu dia a dia. E para surpresa, o Max recebe essa carta e responde para Mary. Então eles vão começar uma amizade um tanto quanto diferente, uma amizade entre uma menina de 8 anos e um homem de 44 anos através de cartas. É um filme lindo, gente, maravilhoso, eu indico pra vocês, mas é de chorar, preparem os lencinhos, mas é muito, muito bom. O terceiro filme é um filme italiano de 2008 que chama Dá Pra Fazer. Ele também é baseado em fatos reais e ele retrata um pouco das cooperativas que surgiram na Itália após a luta antimanicomial, que foi iniciada por Franco Basaglia. E com essa luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica foram fechados os hospitais psiquiátricos pela Lei Basaglia e começaram a abrir essas cooperativas de pacientes, de ex-pacientes desses hospitais. Então, no início do filme você vê os personagens um tanto quanto sonolentos por causa do excesso de remédios e sem força devido a esse excesso de remédios. Os trabalhos que eles realizavam nas cooperativas eram um tanto repetitivos e sem incentivo nenhum de ninguém. Então entra o Nelo. O Nelo é um sindicalista de esquerda que está afastado do sindicato por ter ideais muito avançados e diferentes. E ele começa a dirigir essa cooperativa de doentes mentais, que são ex-pacientes dos manicômios fechados pela Lei Basaglia. E o Nelo começa a considerar esses pacientes como sócios da cooperativa, começa a valorizar suas opiniões e seus potenciais. Então, essas pessoas deixam de ser um paciente de saúde mental e começam a ser vistos como sujeitos de potencialidades, com direitos e deveres. É um filme lindo, 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 de chorar também, muito... Nossa, é sensacional esse filme e mostra como a gente pode valorizar as potencialidades de todas as pessoas, independente se ela tem algum problema psíquico, se ela tem alguma deficiência. As potencialidades podem ser utilizadas a qualquer momento, em qualquer circunstância. O quarto filme que eu tenho pra indicar pra vocês se chama Donnie Darko. Ele é um filme norte-americano de 2001. É um filme um tanto quanto maluco, porque ele é um quebra-cabeça temporal, ele não é linear e ele pode ser interpretado de diversas formas. Então esse filme vai contar a história de um adolescente considerado problemático, que é o Donnie Darko. O Donnie Darko tem problemas psíquicos e toma remédios psiquiátricos. E o Donnie tem visões com um coelho de 2 metros de altura chamado Frank. Donnie é um adolescente um tanto quanto sonolento, introspectivo. E certo dia ele sai dessa casa porque ele foi chamado pelo coelho, o Frank. Ele passa a noite fora do quarto dele e bem nesse dia que ele passa a noite fora do quarto dele, cai um Boeing sobre a casa dele, bem no quarto dele. Então se ele estivesse lá, ele teria morrido. O Frank também, ele é sonâmbulo, ele acorda em lugares esquisitos, não sabe o que está fazendo ali. Então ele tem uma série de coisas que permeiam a vida dele. Aí, no dia que ele sai de casa e o Boeing cai na casa dele, o Frank vai falar pra ele que o mundo vai acabar em cerca de dias. O Frank também vai começar a aparecer e incitar o Donnie a
atos de vandalismo e uma série de coisas que o Frank vai ficar falando pro Donnie fazer. O Donnie também tem alucinações, ele vai à psicóloga e tudo mais. É um filme muito bom, apesar de ser bem difícil de compreender, porque ele não é linear, como eu disse, e você pode interpretar ele de diversas formas. Então, às vezes eu interpretei de um jeito e você vai interpretar de outro, mas é um filme muito bom que vale a pena ser visto e você fundir sua cabeça tentando entender o que está acontecendo ali. E calma, tem várias interpretações na internet. Se você ficar muito perdido e não conseguir querer saber o que as outras pessoas acham, tem várias interpretações na internet. O quinto e último filme que eu vou falar pra vocês se chama Perfume, a história de um assassino. Ele é baseado num livro alemão de 1985 e ele foi transformado numa adaptação cinematográfica em 2007. É um filme de nacionalidade alemã, francesa e espanhola. O filme se passa em Paris em 1738 e conta a história de Jean-Baptiste, que nasceu no mercado de peixes e foi abandonado pela mãe. Ele foi criado por uma mulher chamada Madame Galliard, sei lá como se fala, que explorava crianças órfãs. Então, o Jean-Baptiste cresce e descobre que tem um dom muito incomum. Ele consegue sentir os odores de tudo e identificar separadamente cada odor. Então, com isso, ele consegue identificar, por exemplo, num perfume, quais fragrâncias tem ali, quais componentes tem naquele perfume. Ele passou a vida inteira sendo considerado um lixo social, sendo maltratado, sendo excluído e sendo incompreendido. Então, depois que ele descobre esse dom, ele passa a ser ajudante numa perfumaria que estava um tanto quanto decadente, e por causa desse dom, a perfumaria volta a produzir perfumes muito bons e volta a ter muitos clientes. Então, na sua obsessão pelos odores, ele começa a ficar obcecado com aquilo e ele começa a fazer várias experiências e criar vários perfumes. E uma das obsessões dele é manter o cheiro das coisas permanentemente. Então, por exemplo, uma maçã. Ele quer manter o cheiro da maçã permanentemente, ele não quer que a maçã apodreça e perca seu cheiro. E nessas suas experiências, ele passa a tentar capturar os odores dos seres humanos e mantê-los permanentemente daquela forma, com aquele odor. Então, vocês já devem ter entendido mais ou menos do que vai se tratar a trama. É um filme excelente, sensacional. Assistam. Só isso que eu posso falar. Assistam. Bom, esses foram os 5 filmes que eu separei hoje pra quem adora psicologia. Se você gostou desse tipo de filme, me conte que eu faço mais top 5 de filmes pra quem adora psicologia. Se você assistiu o vídeo até aqui, dá um joinha pra me ajudar na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.